Então, vamos pedir para Deus nos ajudar. Deus de vivos, Marcos 12, do 18 ao 27. Tá joia? Vamos lá, vamos ao texto? Ela vai colocar ali, a gente vai comentando, como a gente sempre faz, né? Olha lá, vocês podem ir lendo, a gente vai comentando, até o 27, né? Vamos lá. Leia aí o 18, fazer o cagô. Olha bem, antes de dizer o que eles vão dizer, né? Os saduceus eram um grupo religioso da elite de Israel, tá? Da elite. O que é isso? Eles eram, digamos, um partido político-religioso que cuidava do lado espiritual de Israel e também do lado político, porque era como um tribunal, né? E que eles faziam parte do Sinédrio, e eles, de certa forma, controlavam o Sinédrio, que tinha lá o seu presidente, né, que era o sumo sacerdote. Muito bem. Então, esse partido não detinha a maioria, não era da massa. Ele era o partido, realmente, como nós já falamos, aqui, né, podemos dizer, elite mesmo, né? Então, eram poucos que tinham esse poder. E uma das coisas que os saduceus faziam, aliás, que eles não criam, por exemplo, eles não criam na ressurreição dos mortos. Então, a pergunta deles está ligada à ressurreição dos mortos. E eles também não criam na imortalidade da alma, ou seja, eles não acreditavam que depois da morte haveria vida, por exemplo, né? Então, os saduceus tinham essas ideias, né? Então, o foco deles aí, claro, não acreditar na ressurreição dos mortos, não acreditar que há vida depois da morte. Essas coisas faziam parte deles. Eles estavam presos ao Pentateuco, mesmo assim não interpretavam o Pentateuco corretamente. Se interpretassem corretamente, entenderiam que há vida sim depois da morte, né? E também entenderiam também a ressurreição, embora o tema ressurreição é mais trabalhado no Novo Testamento, até porque são óbvias, né? O próprio Cristo ressuscitou. Bom, então os saduceus era esse grupo aí. Então, é claro que a intenção deles era perturbar Jesus, era confundir ali o povo ali e pegar Jesus em alguma coisa, né? Com o argumento deles, né? Achando que Jesus iria cair no argumento deles, né? Claro que não, né? Vamos lá, o verso 19. Ora bem, a ideia é a seguinte, eles estão com base no levirato. O levirato era uma lei que existia no contexto judaico, obviamente, né, e estava escrita lá na Torá, em Deuteronômio, por exemplo, 25, você tem esse texto que fala sobre o levirato. O levirato era simples, né, a pessoa ali, que diz ali, né, por exemplo, numa família lá, o irmão casou com determinada pessoa, mas aí o irmão do irmão, né, o cunhado, no caso, levirato tem a ver com essa expressão cunhado, quando o irmão morreu, não deixando filhos, né, então, no caso, seria o cunhado, né, que o irmão assume a esposa do irmão, tá, para poder suscitar descendência ao irmão, ou seja, o primeiro filho do casal, então, seria, no caso, a ideia era que mantivesse a descendência do irmão que morrera. Bom, vamos lá. São 7 irmãos aqui. Vamos lá, um irmão casou, não teve filhos. O outro casou com ela, mas também morreu, não deixou filhos. O outro, então, casou, morreu. Essa é a ideia dos saduceus. Casou também, não deixou filhos. Com ela, né, com a viúva. Foi casando, os 7 casaram com a mesma mulher. Deu para entender, gente? É a lei do levirato. Eles estão criando uma hipótese aqui, tá? Que não era impossível. Então, qual é a ideia? Com quem ia ficar essa mulher depois? Com A, B, C, D, qual dos irmãos? Que a mulher
iria ficar depois na ressurreição. Então, olha lá, mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, tá? Seu irmão a tomasse a mulher dele e suscitasse descendência ao seu irmão. Quer dizer, o primeiro filho seria realmente para manter a honra do nome da descendência do irmão que morrera, né? A ideia é essa daí, não sei se vocês estão entendendo, tá? O 19 a gente vai entendendo, né? Verso 19, agora o verso 20. O primeiro, então, né, morreu, né, havia 7 irmãos, o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar o quê? Descendência. Não teve nenhum filho, nenhum, tá? Então, aí entra a lei do levirato. Vão resolver esse problema. Como resolve esse problema? O irmão dele vai casar com a viúva para poder suscitar a descendência, para o irmão não ficar sem descendência. A ideia era essa. Primeiro filho, então. Olha a lei é essa. É isso que o Saduceu está colocando aí, eles querem pegar Jesus em algum erro, em alguma coisa, em alguma contradição. Tá? O verso 21. Exatamente. O segundo tomou, casou com a viúva, mas também morreu sem deixar descendência. Parece uma praga de família, né? E o terceiro, também a mesma coisa. Casou, mas não deu certo também. Não deixou, morreu, não deixou descendência. Né? Segue essa história. Vamos lá, 22. Vamos lá, é isso aí. Pronto, acabou todo mundo, não teve descendência. Acabou. Né? Os 7 casaram com a mulher e ninguém deu filho, ninguém teve filho. Quer dizer, é uma praga mesmo, né? Uma desgraça na família. Tá? Não deixar descendência é uma desgraça. Vocês estão rindo, né? Jesus teve que enfrentar esse tipo de pergunta, cara. É uma conjectura, é uma hipótese que eles lançaram, tá? Porque eles queriam pegar Jesus, claro, né, gente? Na ressurreição aí. Então, os 7 tomaram a mesma mulher, contudo, né, não teve descendência, ninguém deixou descendência, né? Então, finalmente, morreu a mulher, não tinha mais irmão também, morreu também a mulher, né? Então, acabou sem deixar descendência. Vamos lá, o 23. E agora, como é que vai ser? Olha, gente, brincadeira, né? Que cabimento tem, né? Mas fazer, Jesus tinha que enfrentar esse tipo de pergunta, fazer o quê? Né? Na ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição, lembrem disso, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, e não acreditavam, tá? Pois quando ressuscitarem, quando isso acontecer, já que Cristo falava sobre a ressurreição, já que os seus discípulos também falavam sobre isso, né? Então, e aí? Né? De qual destes será a mulher? De qual? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, ou do sétimo? Né? Porque os 7 a tiveram por mulher. Então, quem vai ser mulher? Qual seria a resposta que Jesus, então, qual será a resposta que ele vai dar para uma pergunta dessa? Tá? Isso tudo, gente, para pegar Jesus, para poder, de alguma forma, levar Jesus a alguma contradição na lei e tal, sei lá, a ideia era essa, né? Armar para Jesus, tá certo? E aí vamos ver a resposta que ele deu, né? Jesus é Jesus, né? Vamos lá, 24. Jesus, ele fez uma outra pergunta, né? Depois de tantas perguntas, ele fez uma pergunta simples, né? Porventura o quê? Porventura não errais o quê? Vós, em razão de não o quê? Saberdes ou conhecerdes as Escrituras. Por quê? Eles estavam interpretando as Escrituras erradamente, equivocadamente, tá? Porque a Bíblia ensina
sobre a ressurreição dos mortos, tá? É isso, a Bíblia ensina isso claramente. No Antigo Testamento dá para entender isso, né? Claro que dá para entender isso, mas eles não compreendiam, não entendiam as Escrituras. E outra coisa que eles não entendiam, o poder de Deus. Por que não o poder de Deus? O poder que Deus tem de ressuscitar os mortos. Amém? Todo aquele que crê em Jesus Cristo ressuscitará um dia para viver com Jesus para todo sempre. Isso é o poder de Deus. E eles não acreditavam nesse poder de Deus, tá? Então, será que vocês não estão errando porque não conhecem as Escrituras? E nem o poder de Deus de ressuscitar dos mortos, de trazer alguém que morrer à vida, tá? Vamos lá, o 25. Gente, eu amo a minha esposa, amo mesmo, estou diante dela aqui, diante de Deus, eu amo a minha esposa, mas graças a Deus que não tem casamento, gente, depois da ressurreição, graças a Deus, meu Deus, fala sério, dá trabalho, quem quer casar aí? Fácil não, né? Fácil não. Complicado o negócio. Olha lá, a irmã lá. Ó. Sério? Não vou casar mais. Não, gente, eu não estou falando para não casar. Ninguém ressuscitou ainda, então casa. Mas depois, olha, sinceridade, porque dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Pô, brincadeira não. Pega duas pessoas criadas em famílias diferentes ali, coloca no mesmo tetozinho para viver, dá trabalho. O negócio dá trabalho. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, que a Giselda, quando nós casamos, ela tinha uma mania, ela ficava na beira da cama, sacudindo o pé assim, a sandália. Eu falei, cara, fala sério, o que é isso, meu Deus do céu? Por que eu não vi isso antes? Mas isso não é nada. A porta da casa, ela já quebrou fechadura, quebrou torneira, porque ela fica... Já está trancado o negócio, é só 2 voltas, não é 3, 4. É isso aí, cara. Isso aí não é nada, né? E quando vai fazer a listinha, a compra lá... Oh, meu Deus, meu filho, faz a compra. E quando você esquece um produto, misericórdia, a casa cai. Período de pandemia, então que você esquece as coisas, você está com máscara, não está vendo nem o negócio direito, porque você está embaçado com o negócio. É sério não. Casamento é bom, muito bom, mas graças a Deus, gente, Jesus deixou esse ensino para a gente. Vamos agradecer aí, senhoras e senhores, agradeçamos a Deus, porque não terá casamento. Pô. Eu gosto demais, nessa dimensão é maravilhoso. Casamento é muito bom, tá? Mas depois da ressurreição, graças a Deus, estamos livres desse negócio. Ô, meu pai, sério? Tá brincando? Venão, sorri à toa, né, Venão? Sorri, né, Venão? Oh, meu Deus do céu. Você está certo, Venão? Fica quieto. Tá bom demais. Venâncio queria casar depois da ressurreição. Ó, meu Venâncio. Só Deus vai dar graça. Está tudo errado, Venâncio. É sério, eu falo assim, porque dá para brincar um negócio assim, meio complicado, deixa eu falar, mas é sério, eu falei isso aqui sério. Eu amo minha esposa, amo sim, mas aqui, né? Aqui. Lá não, depois não, gente, pelo amor de Deus. Vem um pacote, vem sogra, vem... Não, eu amo a minha sogra também, mas vem todo mundo. É sério, pô. Aqui, cadê não, pô? Pô, sério, quem vai casar aí, pode casar, com a minha bênção. Se quiser que eu case, eu faço casamento. Já fiz dezenas e dezenas, faço mais um. Bom, porquanto o que? Ressuscitaram dentre os mortos, o que? Nem casarão o quê? Porquanto o quê? Quando ressuscitarem, o quê? Dentre os mortos, o quê? Nem casarão, nem o quê? Se darão em casamento. Não vai ter mais esse negócio de casamento, né? Essa relação, não.
conjugal. Então, aproveite agora, tá? Olhe para o seu esposo aí, fala assim, meu amor, você é maravilhoso, lindo, ainda que ele não seja, pode falar aí, mas agora aproveite, depois, meu filho. Mas serão o quê? Como o quê? Os anjos que estão o quê? Os anjos que estão? Serão como o quê, gente? Os anjos que estão? Isso mesmo, gente. Não tem casamento, não vai ter mais isso mais. Serão como os anjos. Como os anjos, certo? Então, os saduceus estavam totalmente equivocados, porque iria ressuscitar, é verdade, mas não haveria mais casamento, essas coisas, não haverá mais, se Deus se permitir, não haverá mais casamento, esse negócio, entendeu? É outra dimensão, uma dimensão totalmente espiritual, né? Celestial. Nós estaremos com um corpo transformado, glorificado, num outro patamar espiritual, tá? Então, as nossas relações serão relações, pode-se dizer, angelicais, espirituais, né? E não as nossas relações carnais, tá bom? Certo? Vamos lá, o 26. Olha lá, leia o coisa, por favor. Olha bem, é outra pergunta. Isso aí é incrível, como que eles leram, e às vezes nós lemos e não compreendemos, eles liam e não compreendiam. Acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falara na sarça, dizendo, olha lá, está vendo, é o texto lá de Êxodo, 3:6, você vai ver lá, quando Deus se apresenta, eu disse, eu sou o Deus de quem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de... Ele não diz, olha, eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaac, eu era o Deus... Não, eu sou o Deus deles, porque eles estão vivos. Deus é Deus de vivos, entendeu o tema da mensagem? Deus é Deus de vivos. Ele vai ser adorado por vivos. Os mortos sem Cristo, aprendam isso. Aprendamos, né? Os mortos sem Cristo, eles estarão mortos espiritualmente. Porque sem Cristo é morte, mas com Cristo é vida. Deus é Deus de vivos. Vivos. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo viverão para sempre. E sempre estarão com o Senhor. Ressuscitarão dos mortos. E viverão com Cristo. Reinarão com Cristo. Deu para entender? Então, por isso que Jesus está, no argumento de Jesus, ele está dizendo, quando Deus se apresentou a Moisés, ele disse, eu sou o Deus de Abraão. Abraão que está vivo, junto comigo. Moisés que está também o quê? Isaac, aliás, Isaac que está o quê? Junto comigo. Jacó que está junto comigo. Eu sou Deus de vivos. Deus é Deus de vivos. Essas pessoas, Abraão, Isaac, Jacó, e aí agora, claro, Moisés e Davi, e os profetas que serviram o Senhor, e todos os servos de Deus em todos os tempos, um dia ressuscitarão, e nós, a igreja de Cristo, estará junto com todos esses servos que também pertencem à igreja de Cristo, que reinará com Jesus. Entende? Deus é Deus de vivos. Ele não é Deus de mortos. Os mortos estarão no lago de fogo, separados, sofrendo eternamente,
claro, né? Porque negaram a Jesus Cristo, negaram a vida que só Jesus Cristo pode dar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele dá vida, sem ele, morte. Com ele, vida. Deus é Deus de vivos. Deu para entender, gente? Está dando para entender o lance? Deu para entender agora? Qual o argumento aí? O argumento desse pessoal ali, dos saduceus? Totalmente equivocado, sem sentido. Jesus arrebentou-os no bom sentido, no argumento, né? Acabou com eles no argumento, mostrando claramente: vocês não entenderam nada. Lá Deus disse o quê? Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Eu me apresento a você, Moisés. Tá? Deus está conosco agora. E se ele tivesse que usar a expressão, ele usaria: eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de Davi, eu sou o Deus dos profetas, eu sou o Deus de Elias, eu sou o Deus de Jeremias, eu sou o Deus de Isaías, eu sou o Deus de tal de Ezequiel, eu sou o Deus de Daniel, eu sou o Deus de Samuel, eu sou o Deus desse pessoal, porque todas essas pessoas estão vivas, vivas. Essa é a nossa esperança, irmãos. Deus é Deus de vivos e não de mortos. De mortos. Ele não é de mortos, ele é de vivos. E só o terá como Deus, e só o adorará para sempre aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus. Uma pessoa perguntou assim: pastor, com relação ao ateu, eu falei assim, tem uma coisa comum entre o ateu e o cristão, uma coisa bem comum: os dois vão ver a Deus. É verdade. Se tem algum ateu escutando aí, gente, ó, fica tranquilo, você vai acreditar nele na hora certa. Por enquanto você não está acreditando, não, ele não existe. Sim, pode ficar tranquilo, um dia você vai acreditar, né? O cristão acredita, tá? Em Deus. Claro, lógico, é cristão, acredita em Deus. Muito bem, e o ateu, né, agora não, né? Porque algumas coisas podem atrapalhar as letras, ou alguma coisinha aqui, outra ali pode atrapalhá-los a acreditar. Mas um dia, também como cristão, eles verão a Deus, tá? Só que para viver o quê? Eternamente com o Senhor, e ocupar a posição o status de vivos. Já os ateus, de mortos, e todos aqueles que não creram em Jesus Cristo, que não seguiram Jesus Cristo, ainda que fossem religiosos, mas não criam em Jesus Cristo, não creram em Jesus Cristo. Também, logicamente, ainda que tenham religião, ainda que faça parte de esta ou aquela denominação, eles estarão mortos, porque estão sem Cristo, não seguem a Cristo de fato, tá? Porque quem segue Jesus muda, né? Deus é Deus de vivos, e os que estão vivos adoram ao Deus vivo, tá? Estarão com ele. Deu para entender o argumento aí? Vamos fechar aí o 27 e o 28 a gente fez. Vamos para o 27. Leio. Olha bem, ora, Deus não é Deus de, lógico, claro, simples, né? De mortos, mas sim o quê? Deus de vivos. Por isso vós errais muito, vocês não entenderam nada. Não entenderam nada. Quando Deus apresentou-se lá a Moisés e disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele estava dizendo: eu sou Deus de vivos. Eles estão vivos, eles aguardam também a ressurreição dos mortos. Agora, gente, todo esse pessoal está aguardando a ressurreição dos mortos. É uma ressurreição que vai nos mudar a nossa, digamos, como é que poderíamos chamar isso, né? É uma mudança, né, total, completa, porque nossos corpos que são mortais serão dotados da imortalidade, né, que são corruptíveis, porque são inclinados ao pecado, serão dotados também, serão incorruptíveis, e vai embora, né? Exatamente, é um corpo celestial, semelhante, diz a Bíblia, do corpo que Jesus assumira depois da ressurreição. Sim, é isso mesmo, esses são os corpos que teremos,
né, os crentes em Jesus, os cristãos de fato, né, terão esses corpos. Então eu aguardo sim a ressurreição. Isso independe se eu estarei aqui quando Jesus voltar ou não, porque a verdade é que a ressurreição não acontecerá. Diz a Bíblia que aqueles que estiverem mortos, o quê? Ressuscitarão. E os vivos vão o quê? Vão acompanhar aqueles que estavam mortos. É isso mesmo. Quando Jesus voltar, os mortos em todos os lugares do planeta, né, a água, a terra, todos os lugares do planeta, todos estiverem mortos em Cristo. É a primeira ressurreição. A segunda é para os ímpios. A primeira ressurreição, eles vão ressuscitar. Imagina que cena, gente, que cena! Eles vão receber corpos glorificados, celestiais. Então eles vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos, numa piscadinha assim, vão ser transformados. E eles encontrarão com o Senhor nos ares, e estarão com o Senhor para todos sempre. Deus é Deus de vivos, daqueles que creram no Filho dele, daqueles que entregaram a vida ao Filho dele. Ele é Deus de vivos que estarão com ele. Quantos são milhares e milhões de pessoas que estão esperando a ressurreição dos mortos? E ressuscitarão. E alguns estarão vivos quando ele voltar. E eu já falei, serão transformados. Tá? 28, a gente fecha com 28, não é isso? Não, 27 mesmo. Muito bem. Deus é Deus de vivos. Abaixa a tua cabeça.